Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de hoje, nossa disciplina de linguagem jurídica. Hoje nós vamos trabalhar, conforme o nosso cronograma previsto, os aspectos ortográficos pertinentes à nossa disciplina, tá? Lembrando a vocês que não é a ideia aqui falar de toda a ortografia, é impossível, mas sim dar um enfoque maior nas questões que têm uma maior relevância para a escrita jurídica, para as atividades que vocês futuramente vão exercer. Então, pensei em como trazer esse tema de uma forma mais proveitosa e preparei então uma aula um pouco diferente. Então, primeiramente eu vou falar de algumas situações de ortografia que são relevantes, especialmente no que se refere a homônimos e parônimos, né? Com palavras que usualmente vão aparecer nas nossas atividades dentro do direito, ok? E aí, ao final, haverá aí uma atividade para vocês, então eu peço desde já que vocês separem aí, antes de ver o vídeo, uma caneta, né? Uma caneta e uma folha de papel qualquer, que vocês vão então fazer uma atividade comigo ao final, combinado? Lembrando que após esse vídeo, então, vocês devem dar uma revisada nos slides que eu vou enviar para vocês no Classroom e, posteriormente, então, responder ao formulário que nós colocamos lá no Classroom também. Então, vocês respondam o formuláriozinho lá do Google Docs com algumas questões e o resultado dessa atividade que nós vamos fazer, tá bom? Então, vamos lá. Papel e caneta na mão, deixa aí, bonitinho, que no momento oportuno vou pedir que vocês utilizem, ok? Então, para que a gente possa começar, pensar então a que se refere a ortografia, certo? Então nós já tivemos uma aula sobre as questões gramaticais e nas questões ortográficas nós vamos fazer um enfoque diferente. Então o que é, se vocês lembrarem lá da aula passada, as questões gramaticais elas se referem à boa escrita da língua, né? Tanto no sentido estrutural, da formação das frases, das palavras também, mas porém num contexto um pouco maior. Aqui na ortografia há um enfoque um pouquinho diferente, que é mais específico no que se refere à grafia correta das palavras, tá? Das palavrinhas em si. Então, trouxe aqui um conceito para vocês do que seria ortografia, tá? Então, é aquele conjunto de regras estabelecidas pela gramática normativa que ensina a grafia correta das palavras. Então, uma especialização dentro das questões gramaticais voltadas à escrita das palavras especificamente, tá bom? Então, apenas para a gente contextualizar as nossas questões nesse sentido. Então, gente, no que se refere à ortografia, a primeira coisa que a gente precisa colocar em mente é o quê? Eu sei que para todo mundo a língua portuguesa é natural, né? Vocês passaram pelo vestibular com louvor, fizeram suas redações e vocês já sabem disso. No entanto, quando a gente ressalta esses aspectos, fica mais fácil para nós compreendermos mesmo o porquê de que as coisas são como são. Na linguagem jurídica não é diferente, tá? Então, primeiramente, eu trouxe aqui, esse aqui são trechos do livro da Petri, em que ela explica as questões de ortografia da seguinte maneira. Então, ela vai dizer que a nossa língua escrita, tá? Ela não é fonética. O que isso significa? Que nós não escrevemos exatamente da forma como nós falamos, tá? E eu vou já mostrar para vocês aqui um exemplo de como isso acontece. Porque é o seguinte, se a nossa escrita fosse fonética, exatamente da forma como nós falamos, não haveria tanta complexidade no uso de certas letras para grafar as palavras, ok? Então, ela traz aqui no exemplo, ó, se a nossa escrita fosse fonética, como que certas palavras poderiam ser escritas, né? Então, nós temos aqui, ó, como exemplo, os exemplos que ela traz no livro dela. O aparecimento dessas organizações, né? Isso poderia aparecer aí com S ou com Z,
né, constitui uma exceção à concepção liberal, neoliberal. Então você olha, né, para a gente parece estranho porque nós sabemos que as coisas não se escrevem dessa forma. Tá? As grandes empresas, né, com Z, na área de serviços, né, simplesmente usar um SS aí, em virtude da expansão da informática, tendem à mobilização na defesa de seus direitos. Então, se vocês observarem, essas formas, né, a gente sabe que estão erradas, mas se nós lermos, sai do mesmo jeito que seria se estivessem escritas da forma correta, tá? Isso significa o quê? Que as letras elas vão mudar, ainda que o fonema não mude. E isso é uma das coisas que torna a nossa língua portuguesa tão complexa, tão rica como ela é, né? Então, aqui para vocês, apenas para a gente também visualizar melhor, esse fonema, né, o que nós falamos aqui, que onde sai esse som de S, de S, né? Então ele pode aparecer em diversas letras, e não só na letra S, na verdade o fonema chama C, né? Então ele pode aparecer quando a grafia da palavra é com um S, né, misto, posto, com dois S, seção, opressão, com C, célula, acionar, com cedilha, extinção, adoção, nascer, obsceno, né? SC, XC, exceção, exceto, texto, expor. Então, se vocês perceberem, são diversas formas que a língua portuguesa traz de que nós possamos representar as palavras que têm o mesmo som, né? Então, são questões que dificultam um pouco a nossa vida enquanto estudantes de língua portuguesa, mas que deixam a língua mais rica, então, tá? E quando que isso vai fazer diferença para os estudantes de direito? No uso das palavras, ou melhor, no uso correto das palavras. Então, às vezes, aquela palavra ela vai ter o mesmo som quando falada, porém grafia diferente. E dependendo da grafia, ela vai ter então significados diferentes. Se você utilizar isso de forma equivocada, tá, não vamos atingir o nosso objetivo de ter uma boa escrita, de ter uma boa apresentação dos nossos argumentos nas peças jurídicas. Então não dá, né, gente? Então a gente tem que aprender a utilizar essas palavras corretamente. Então, aqui apenas para que vocês lembrem, né, os homônimos, então seriam aquelas palavras que têm a mesma pronúncia, tá? E que nem sempre têm a mesma grafia e que têm significados diferentes. Enquanto que os parônimos seriam aquelas palavras com grafia ou pronúncia parecida, tá? Não são iguais aqui, mas ao falar podem eventualmente gerar um pouco de confusão, apesar de serem diferentes, ok? Então, aqui temos como exemplos, né, exemplo desse esqueminha que eu encontrei para trazer para vocês. Concerto com S e concerto com C. Se fala exatamente da mesma maneira. O que vai diferenciar é o contexto em que você está falando, né? Então, o concerto se refere à reparação, concerto com S, a reparação de algo, né? Então, o concerto de um instrumento. Quando eu falo concerto de um instrumento que está quebrado, eu estou falando da reparação dele. E quando eu falo de um concerto musical, eu estou falando daquele concerto com C. Tá? Vocês já sabem, vocês estudaram isso, né, para o vestibular. Do mesmo modo, palavras como acento, né, que indica o sinal gráfico, e acento, que se fala da mesma forma, porém se escreve com SS, né? Você tem significados diferentes, é o lugar onde se senta, né? Então, cela com C, cela com S, né? Sexto e sexto. Então, a gente observa que existem aí as diferenças da forma como é escrita, mas na fala nem tanto. Então, aqui tem o exemplo também de cozer com S com C, costurar ou cozinhar. E aí, nos parônimos,
alguns exemplos aqui. Inflação, né, que seria alta de preços, a perda do poder de compra por conta de questões econômicas, certo? E a infração, desculpa, que seria o ato de desobedecer alguma determinada norma, né? Então, cometer uma infração. Então, o estudante de direito ele não pode jamais fazer esse tipo de erro, tá bom? Não pode. Então, cavaleiro e cavalheiro, né, tem significado diferente. Comprimento e cumprimento. Então, vocês notem que aqui nos parônimos eu tenho uma fala parecida, porém não é igual, como nos homônimos, ok? Emergir, né, aparecer, vir à tona, imergir, desaparecer, mergulhar. Então, vocês percebem que uma letra altera completamente o significado daquela palavra. E mais ainda, às vezes quer dizer justamente o oposto, como no caso de emergir e imergir, né? O clássico suar e soar, né? Falando, nossa, como estou soando, né? Tá muito quente, eu tô soando muito. Não, você está suando, porque quem soa é o sino, tá bom? Então, algumas dicas aí só para vocês lembrarem tudo aquilo que vocês estudaram lá no vestibular, tá bom? Então aqui, aí eu já trouxe aqui de uma outra literatura, do livro do Sabag, alguns homônimos e alguns parônimos que ele coloca como relevantes para o nosso estudo da linguagem jurídica, tá bom? Então, ó, ascender e ascender se fala praticamente igual, né? Porém, ascender com C, que nós estamos tratando de homônimos, lembrando, né? Quer dizer pôr fogo, colocar fogo. E acender com SC, elevar-se, né? Assento, nós já falamos acerca do assento. Acerto, tá? Então ali o acerto com C, né, é relativo a ajuste, e o acerto com SS, que está se referindo a uma forma verbal. Né? Então, a proposição afirmativa assertiva, né, de ser assertivo. Então, caçar com cedilha, caçar com SS, outra palavra, são palavras bastante importantes no direito, porque o caçar com cedilhas se refere a perseguir, né? E caçar com SS, anular. Então você vai utilizar, por exemplo, vocês já devem ter ouvido a expressão, a justiça cassou a liminar. Significa o quê? Que uma instância superior anulou a decisão de uma instância inferior, certo? Então ela anulou, ela cassou com SS. Mesma coisa, censo com C e censo com S. Então, no censo com C tem aquela questão do recenseamento, né, da contagem de pessoas, a coleta de informações, é censo, e o censo com S, o juízo, o raciocínio. Apenas para trazer alguns exemplos para vocês de questões que são relevantes do ponto de vista jurídico, ok? Então, aqui nós temos também cessão com SS, como um ato de ceder, né? E a cessão com S, a cessão com C, desculpa. Cessão com C como ato de ceder e a cessão com SS, relativa ao tempo que dura a cessão, né? Ou ainda a cessão com cedilha, que é referente a um departamento, a uma divisão, né? Então, são todos termos que vocês eventualmente vão ter que lidar no direito. Então, você vai mandar um documento lá para a seção judiciária tal. Então, você tem que usar da forma correta, né? No caso, com cedilha. Cadê que mais? Sírio com C, né? Seria, então, aqui ó, uma grande vela de cera. Então, quando a gente fala, por exemplo, Sírio de Nazaré, se refere a uma manifestação religiosa, né? Enquanto que o Sírio com S é para designar aquela pessoa natural da Síria, do país Síria. Então, essas coisas, elas fazem toda a diferença na hora que você vai escrever, né? Concerto, já falei do concerto. Incipiente é uma palavra bastante interessante também. Incipiente com S, tá? Se trata de
ignorante. E o incipiente com C de iniciante, tá? Então você pode ofender uma pessoa se usar o incipiente errado, né? Então, cuidar com isso. A mesma coisa, incerto com C se trata de uma coisa duvidosa e o incerto com S se trata de uma coisa que está inserida em um determinado contexto, em uma determinada coisa, ok? Intercessão também com SS ali no final, ato de interceder, e a interseção com cedilha seria o ato de cortar, seccionar alguma coisa. Tá? Então, assim, são alguns exemplos de palavras que diferem completamente o significado conforme a escrita. Por isso que eu optei por trazer essas questões para vocês aqui hoje, tá? Então, passando aqui os homônimos, que seriam interessantes, tá? Lembrando que a gente não vai trabalhar só esses, tá? Alguns outros estão na nossa atividade. Esses são apenas exemplos para a gente pensar. E aqui no que se refere aos parônimos, nós temos, por exemplo, área e área, tá? Soa parecido, porém não é a mesma coisa. Quando eu falo de área com E, eu estou falando de superfície, né? Enquanto que a área grafada com I é aquela relativa à melodia, né? Um termo bastante utilizado para música clássica. A área de tal. Então você utiliza isso aí no mundo da música. Arrear e arriar, viu? Palavras são parecidas, a forma de falar é parecida, mas não é exatamente igual, né? Não é bem certinho como nos homônimos. Então nós vamos lá. Arrear, por arreios, né? Enfeitar, arrear as modelos para o desfile. Não se usa muito, assim, acho que se utiliza essa palavra mais para pôr os arreios do cavalo mesmo, né? E arriar no sentido de abaixar. Estou com uma coisa segurando na mão, vou arriar essa coisa e colocar no chão, com I. Ok? Deferir e diferir, outra palavra importante para o direito também. Então, quando você faz um pedido e o juiz acata esse pedido, ele aceita, ele concede o que você está pedindo, ele está deferindo, né? Então, isso é conceder, atender, enquanto que diferir é diferenciar, tá? Diferenciar uma situação da outra, diferenciar uma pessoa da outra, etc. Deletar e dilatar, tá? Não é tão parecido, né? Mas pode gerar eventualmente alguma confusão, então melhor evitar. Todo mundo sabe, né? Delatar significa denunciar e dilatar significa alargar. Então, bem diferente, um pouco mais difícil se confundir com isso aqui, mas o Sabag colocou na nossa lista. Descrição e descrição, essa é clássica também, né? Então, descrição se refere ao ato de descrever e a descrição é a qualidade daquilo que é discreto. Tá? Então, esse aqui é bem clássico, também a gente estuda bastante isso aí no ensino médio. Cuidar com isso, ó. Discriminar e discriminar. Olha só, essa também é uma palavra bastante importante para as atividades jurídicas. O que é discriminar? É inocentar, é retirar de alguém, né, a condição de criminoso, vamos colocar assim, inocenta-se a pessoa, se discrimina ela, no sentido jurídico, né? E discriminar seria, então, separar, né? Discriminar uma situação da outra, ou detalhar aquela situação para distingui-la num determinado contexto. E o que mais que nós temos aqui? Ó? Temos a dispensa e a dispensa. Então, a despensa, na verdade, ninguém fala despensa, né? Sai dispensa, bem parecido. Mas é despensa com E. Lugar onde se guardam os alimentos. Então, aquele lugar da casa que você estoca suas coisas lá, né? Os alimentos. E a dispensa seria o ato de dispensar. Então, licença. O que mais? Dessecar e dissecar. Dissecar, então, é aquela análise minuciosa que se faz, né? E dessecar é a secagem completa. Então, o que se desseca, né? Quando a gente usa essa palavra, dessecar,
o cadáver foi dessecado, né? A carcaça do animal foi dessecada, etc. E dissecar, não, dissecar o assunto, né? Analisar minuciosamente o tema. Não, eu vou dissecar linguagem jurídica, hoje eu vou estudar tudo de ortografia. Não vai conseguir assim num dia não, tá? É bastante coisa. Mas por isso que a gente foca aqui na nossa disciplina em determinados aspectos. Outra diferença também que faz parte da vida de vocês agora são esses dois termos que a gente utiliza muito na universidade para distinguir os professores dos alunos. Então, quem é o corpo docente? O corpo docente é formado pelos profissionais, que são os professores. E o corpo discente é aquele formado pelos estudantes, certo? Então, docente é relativo ao professor e discente relativo ao estudante. O que mais que nós temos aqui de interessante para trazer para vocês? Elidir e ilidir. Super parecidas, mas elidir significa eliminar e ilidir, refutar. Tá? Então, bastante diferente significado, não tem nada a ver. Emergir, vir à tona. E imergir, mergulhar, já comentei esse, são significados completamente opostos, né? Querem dizer exatamente o contrário um do outro. Aí, essa outra palavra também é interessante para os nossos estudos no direito, que é o emérito ou imérito. Ó, significados completamente diferentes também, né? Emérito, às vezes você quer ressaltar as qualidades de alguém, né? Insígne, você põe emérito. E imérito é o contrário, é não merecido, é o que não tem mérito, tá? Então, bastante diferentes também. Eminente e iminente, já devem ter estudado isso lá no vestibular também, mas não custa lembrar que o eminente é importante, destacado, algo, né, que tem uma relevância. E iminente é o que está prestes a acontecer, prestes a ocorrer. Mesma coisa, emitir e imitir, né? Emitir, gerar. Então, emitiu a multa, emitiu a nota fiscal, né? Gerou a multa, gerou a nota fiscal. E imitir, investir. Ele emitiu parte do dinheiro em cultura, né? Investiu. O que mais? Estância e instância, né? Então, a estância se utiliza com e para se referir à fazenda de criação, certo? E instância para falar de jurisdição. Então, isso é bastante também importante para a gente no direito. Então, quando você fala ouvir, né? Primeira instância, segunda instância. É instância e não estância, tá? Então, para quem ainda não aprendeu, a gente sabe que no Brasil nós temos aí os níveis de tomada de decisão no Poder Judiciário. Tem primeira instância, tem segunda instância, vocês vão aprender isso tudo lá nas disciplinas de processo, tá? Mas desde já, vocês já podem ir incorporando esse vocabulário, ok? O que mais? Incontinente e incontinente com i no final, que é diferente do incontinente com e. Então, incontinente com e é uma palavra da língua portuguesa. Incontinente com i é uma palavra do latim que se usa bastante no direito, tá? Então, esse incontinente com i, que se refere à palavra em latim, ele tem o significado de imediatamente. Então, assim, eu tenho minhas restrições com o uso de latim, assim, à torta e à direita. Então, eu evito. Mas vocês vão ver, assim, em peças jurídicas, em modelos, ou mesmo na literatura, que eu gosto de chamar de literatura e não doutrina. Não sei se eu já falei para vocês sobre isso. Que doutrina lembra uma coisa, assim, meio de igreja, né? É uma coisa meio dogmática. Outra palavra que a gente usa no direito também que eu não gosto, que é dogmática. O direito não tem que ser dogma, né? A gente tem que poder questionar de alguma forma. Mas na nossa tradição jurídica se pautou nessas expressões, né? Então, são coisas assim que eu não gosto muito, mas que a gente usa. Tipo, expressões em latim, dizer que nós vamos ser operadores do direito, né?
Então essas coisas assim me incomodam um pouco, essas expressões, mas a gente tem que falar sobre elas, vocês têm que aprender também, tem que usar, né? Então, incontinente, imediatamente, que o juiz conceda o pedido de liminar incontinente, com i, para dizer que imediatamente ele tem que conceder, tá bom? Então vocês vão ver isso daí. E o incontinente, com e no final, né, fazendo um sotaque sulista aqui, T, para explicar melhor isso, se refere ao que é imoderado ou descontrolado. Tá bom, pessoal? O que mais? Aqui nós temos uma última tela, nesse sentido, que traz algumas outras palavrinhas. Então, intemerato, que significado seria puro, e o intimorato. Olha só, parece, né? Mas a última palavra quer dizer corajoso, tá? E intemerato, puro, bastante diferente. Aí nós temos também aqui, ó, preceder e proceder. Então a gente sabe, se vocês pegarem essas palavras assim sozinhas, dificilmente vão confundir. Mas não custa a gente lembrar. Então, o que precede é o que vem antes. E o que procede é o que vem depois. Tá? Então, as palavras são parecidas, mas têm significados diferentes. O que mais? Prescrever e proscrever. Nossa, prescrever, receitar, né? Ou expirar prazo. E proscrever, afastar, expulsar. Então, esse prescrever vocês vão usar bastante, né? Então, quando vocês forem ver as questões mais técnicas do direito, vai aparecer, não, prescreveu, né? Esse crime prescreveu. Tipo, significa o quê? Que o Estado ele não pode mais fazer a perseguição contra alguém que cometeu esse crime porque caiu numa das hipóteses de prescrição. Né? Então, prescreveu, não tem mais o que fazer, já foi. Tá? O que mais? Ratificar e retificar, vocês também já devem estar carecas de ter estudado isso. Tá? Retificar é corrigir e ratificar, confirmar. Ok? O que mais? Recriar e recrear. Parece também, né? Mas recriar com i, recrear com e. Então, recrear com e significa divertir, está relativo à recriação, né? E recriar, a criar novamente. Recriar com i. Né? O que mais? Reincidir, né? Tornar a cair, repetir e rescindir. Então, são duas palavras que a gente usa bastante no direito também, né? As duas. Então, reincidir é relativo ao que ao que torna a acontecer, se repete. Então, no direito penal, vocês vão aprender que quem reincide significa que está cometendo um crime novamente, cometeu mais de um crime, cometeu um crime e depois cometeu outro crime. Então, é o reincidente, aquele que reincide. E o rescindir, com SC, por sua vez, né, refere-se a tornar sem efeito, dissolver, rescindir. Então, você, por exemplo, que, sei lá, contratou um serviço qualquer, telefonia, você foi lá, internet, contratou uma internet, só que a empresa foi lá, instalou e tudo e nunca prestou o serviço, ou o serviço não funciona. Então, isso é causa para você ir rescindir o contrato, que é o quê? Tornar aquele contrato sem efeito, dissolver, sem que você sofra as penalidades por ele previsto. Ou seja, se você não recebeu o serviço que você contratou, você não pode, portanto, receber, ficar sujeito a alguma penalidade prevista, porque você rescindiu, você desfez aquele contrato, ok? Então, isso é rescindir. E reincidir então, cometer crimes novamente, ok? Repetir a atividade delituosa, aqui como um exemplo para vocês. E agora chegou o momento em que vocês vão pegar um papel, vou passar bem rápido aqui para vocês não lerem o que está escrito. Vão pegar um papel, tá? E uma caneta, eu espero.
Então você dá um pause no vídeo e pega se você não pegou no início do vídeo quando eu pedi, tá bom? Então vamos lá. Eu quero que vocês sejam completamente honestos, não colhem do corretor, tá? Por isso que eu pedi para que fosse um papel e não o computador de vocês. É que para vocês se testarem, ok? Então se vocês não fizerem exatamente como eu tô pedindo, vocês não vão ter essa percepção de si mesmos, tá bom? Então eu quero que vocês consigam visualizar até onde vocês têm alguma dificuldade com questões ortográficas, ok? E aí, a partir disso, vocês possam, então, trabalhar essa questão, estudar um pouco mais, pesquisar e etc, ok? Então, vamos lá. Vamos começar a nossa atividade, que é nada mais, nada menos que um ditado. Gente, um ditado. Olha, eu vou até me aumentar aqui para me empolgar, falar, tá na faculdade, vai fazer um ditado. Vai, tá bom? É pro bem de vocês. Vamos lá. Primeira palavra. Obviamente eu não vou escrever nada aqui, né? Eu só vou falar a palavra e vocês vão escrever do jeito que vocês souberem escrever, tá? Não se importem assim de, eu vou verificar se tá certo. Não, eu não quero que vocês verifiquem. Eu quero que vocês coloquem do jeito que vocês acham que é, tá bom? Senão não funciona a brincadeira, tá, amiguinhos? Vamos lá. Então, lá, primeira palavra, abscesso. Escreva aí no seu papel, abscesso. Segunda palavra, excelentíssimo. Não é excelentíssimo, tá? É excelentíssimo, uma palavra só. Que mais? Excelso. Escreva aí, excelso. Certame. Certame. São 30 palavras, tá bom? A gente tá na quarta, vamos lá. Exceção. Escreva, por favor. Vamos lá. Lascívia. Lascívia. Intercessão. Intercessão. Obcecado. O que mais? Vicissitude. Vamos lá, vamos lá. Pudéssemos. Forma verbal. Tá? Puser. Do verbo pôr. Vamos lá. Ojeriza. Ojeriza. Impingir. Impingir. Egrégio. Enxovalhar. O que mais? Caucho. Chavante. Vamos lá. Taxa. Só que se refere ao tipo de prego, tá? Taxa. Não a outra taxa que a gente paga. Taxa tipo de prego. Cheque. O lance do xadrez, tá? Não é o cheque, a folhinha que a gente paga. O lance do xadrez. Cheque. Escreva aí. Conjectura. Vamos lá. Conjectura. 21 agora. Entre safra. Entre safra. Escorraçar. Escreva aí, escreva aí. Escorraçar. Idiosincrasia. Idiosincrasia. Impetigo. Impetigo, depois de impetigo, pecha. Pecha. Proxeneta.
proxeneta, opróbrio, sassafrás, abrogação, e a última, obsessão, tá? Obsessão. Gente, então é isso. Peguem a folhinha de vocês, tá? Por favor, pegue a folhinha de vocês. Guarde aí com você. Agora você revisa os slides, dá uma lida para fixar esse conteúdo. E depois vocês voltam lá no Classroom para procurar não, tá lá, né? Bem fácil, né? Entrem então no Google Forms, no link do Google Forms, para que vocês respondam a atividade relativa à aula de hoje, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que gostem também da atividade que eu preparei para vocês. Então vamos lá, um abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau!